Olá, alunos, bom dia para vocês. Aqui para mim é boa noite. Tudo bem com vocês, galerinha que assiste meu canal? Ai, ai, ai. Bom, aqui é noite, aqui é noite. Aí é dia para vocês, mas aqui é noite. Bom, gente, como a escola pediu, peraí, como a escola pediu, nós vamos fazer os as aulas por aqui, né, por enquanto, né, eu vou elaborar aqui uma maneira ainda de fazer uma aula ao vivo com vocês, mas eu gostaria que vocês já pudessem ir pegando o ritmo nesse sentido, né, da gente fazer aulas assim, né, aulas com mais, com mais assim dos vídeos, né, que vocês vão vendo. E aí, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês para fazer um rápido comentário no que tange a nossa revisão. No último dos assuntos que a gente estudou, da página 170, que é sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, como nós sabemos, ela foi uma transformação muito profunda na sociedade, porque justamente nós tínhamos uma sociedade antes muito acostumada com o feudalismo, mas depois do feudalismo ela gradativamente foi mudando para um ritmo acelerado de produção, de competição comercial, de venda, de lucro, e isso faz com que a burguesia cresça nessa estratégia juntamente com o rei para tornar o Estado um Estado absoluto, um Estado unificado. No caso da Inglaterra, nós percebemos uma transformação primeira na política, porque o Estado deixa de ser absoluto, ele passa a ser parlamentarista, ou seja, o rei é submisso ao burguês. Por quê? Porque a burguesia é essa que controla todos os negócios dos fatores que vão tomar o rumo aí do país. E aí isso faz com que a Revolução Industrial também seja conhecida como a Revolução Burguesa, justamente porque é a burguesia que controla. Essa burguesia então chega no seu auge de poder, meus queridos. E aí nós vimos aqui, né, como também vocês bem fizeram pelas paródias de vocês, né, os fatores que contribuíram para isso, né, a acumulação do capital que a Inglaterra já tinha por ocasião da perca das 13 colônias aqui que seriam os Estados Unidos, ela consegue ainda usar de todo um capital acumulado para investir nos negócios das fábricas, das produções de alta escala, como nenhum país jamais fez. Também a matéria-prima para isso, né? Não posso produzir se eu não tenho a matéria-prima para produção. Essa matéria-prima geralmente são os minérios, o carvão, o ferro, o estânio, o bronze, né? Entre outros, né? Essa prática também se chama metalismo, né? É a prática de pegar metal, seja da sua terra, seja da terra de outro, no caso a colônia inglesa ainda, para essa matéria-prima, juntar com o capital. E aí só falta uma coisa, né? Aquele que realmente vai produzir para mim, que seria a mão de obra, o trabalhador, o operário. E esse é o povo inglês, tá? Quem controla esse sistema todo, portanto, é a burguesia, né? E a nobreza, ela faz pactos com a burguesia para não sair perdendo também nesse sentido. Então, nós temos a presença de uma nobreza aburguesada, uma burguesia na frente, uma monarquia parlamentarista e a balança comercial que faz com que a venda e o lucro fiquem sempre equilibrados. É todo um cálculo, mas também toda uma espécie de estratégia para que todo o continente possa se submeter aos interesses, no caso aqui da Inglaterra, que é pioneira nesse sentido. E aí nós atravessamos o século XVIII assim, no século XIX chegamos à realidade extrema desse sistema, aonde acontecem as transformações técnicas das coisas. Então surgem as indústrias, surgem aí a produção, principalmente de tecidos, de calçados, de carros, né, de estradas. As estradas não eram pavimentadas, né, então vão ser agora asfaltadas, pavimentadas, vão ser construídas mais ferrovias, mais hidrovias, mais sistemas de transportes, vão ser enviados máquinas inovadoras para acelerar a produção. Quando essas máquinas acontecem, só fazendo um link, né? Quando as máquinas elas superam a expectativa de produção do operário, do trabalhador,
ela afeta a vida do trabalhador como um todo, né? Então ela causa a ele muito estresse, muita indignação, muita exaustão e desemprego em massa também, porque afinal, né, nem todos sabem mexer na máquina e também a máquina acaba substituindo o homem nesse processo. Não totalmente, claro, não totalmente. É só uma parcela, mas é uma parcela significativa de trabalhadores que depois vão fazer um grande movimento de revolta nas fábricas, que nós chamamos principalmente de ludismo. Ludismo, né, a revolta dos trabalhadores, liderados por Ned Luke, por isso o nome do movimento é ludismo, que quebrava as máquinas que causavam desemprego e miséria para a população. No entanto, as máquinas acabam sendo úteis mesmo, né, na circulação das mercadorias, acabam sendo na circulação das pessoas, acabam sendo úteis na produção, né? Gradativamente, então, nós vemos a sociedade vai se moldando dentro do sistema, ok? Esse sistema aí, como eu disse para vocês, ele é capitalista. Então, aqueles que trabalham, trabalham escravos por dinheiro, né? São escravos do trabalho para ganhar o pão nosso de cada dia. Não é nada digno também, não havia leis trabalhistas como nós conhecemos hoje. Não havia essa coisa de descanso de fim de semana, feriado, domingo. Não havia limite de idade também para trabalhar, então muitas crianças eram vítimas desse tipo de trabalho. E como comentei já para vocês, as fábricas e as indústrias eles eram ambientes bastante horríveis até de se trabalhar por causa da falta de luz, da falta de ar puro, da falta de saneamento básico, da falta de oportunidades, da falta de uma vigilância, da falta de acidente, da falta de alguém para salvar um operário que se acidentou e faltou e adoeceu ou morreu. Então isso gera bastante atrito, bastante pobreza dentro da fábrica, bastante doença, bastante morte, né? Isso também é uma coisa. Mas é impressionante que o operário ele fica ali por causa do dinheiro dele. Eu acho que esse é um efeito mais forte, na minha opinião, desse processo. É uma coisa incrível, né? O que o ser humano é capaz de fazer, ou então que o dinheiro é capaz de fazer, ou então, enfim, né? Que um sistema, pronto, econômico é capaz de fazer. E aí eu falei para vocês assistirem o filme do Oliver Twist, eu espero que todos tenham assistido, gostado, é um filme maravilhoso, né, que ilustra muito bem esse momento. O Oliver Twist é um menino, né, um adolescente, que passa por todo esse processo da Revolução Industrial Inglesa, sofre todo o filme, né, é uma coisa impressionante como ele sofre, mas mostra muito da realidade de como viviam as crianças, né, e vários outros tipos de trabalhadores. Não só isso, também nós temos um aumento da mendicância, né, no período, por causa que muitos desempregados também significa muitos pedintes, né? E o nosso livro termina com a sugestão de impactos no meio ambiente e de mudança da noção de tempo das pessoas, né? Como as fábricas elas não eram assim bem organizadas ainda no sentido geográfico, então elas acabavam ficando muito perto das casas das pessoas. E essas casas das pessoas eram afetadas pela poluição das fábricas, o que aumentava a proliferação de doenças. E o meio ambiente era muito então rápido contaminado, né? Nós temos aí o ar, principalmente, que é contaminado, e as águas, tá bom? Isso vai fazer com que nós temos uma Londres muito conturbada, perturbada e num crescimento desenfreado, né, sem organização. Isso gera aí depois vários tipos de atritos sociais, né? Como eu já falei para vocês, o exemplo das revoltas operárias. O tempo é um costume que vai cada vez mais ficar forte no, no nosso dia a dia por causa desse ritmo de trabalho, desse ritmo de vida. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que sair, eu tenho que chegar a tal hora, eu não posso atrasar, eu tenho que voltar, eu tenho que sair tal hora, eu tenho que fazer tal serviço tal hora, meu horário livre é tal hora. Então tudo da vida da pessoa começou a ser muito cronometrado, muito, sabe, pesado nesse sentido. E aí, para nós fixarmos melhor, na página 180, se vocês abrirem, nós vamos ter o exercício que diz assim: o que foi a Revolução Industrial e por que seu estudo é importante? Justamente porque é o momento que altera todo o rumo da história da humanidade. Nós temos um sistema capitalista que vigora até hoje. Às vezes, ele ainda não é perfeito, mas na época, quando ele começou, ele era bastante injusto, né, em que privilegiava somente os burgueses e deixava a maioria da população pobre ou escrava do trabalho e do dinheiro.
Estudar a Revolução Industrial nos permite ter um olhar bem legal e sensível com essa realidade, com as pessoas mais desfavorecidas também. Explique a forma pela qual a produção era feita antes dessa industrialização. Bom, já que nós estamos falando do surgimento de máquinas, estamos falando de maquinofatura nesse processo. Antes era a mão o trabalho, então era manufatura, tá? Então antes da indústria era manufatura. A terceira questão diz assim: fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização da Inglaterra no século XVIII foi a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra por meio do comércio. Essa resposta já está certa de cara, né? Foi justamente a acumulação de capital da exploração das colônias que fez com que a Inglaterra se aproveitasse bem do seu comércio e pudesse, junto com outros fatores que já estavam próximos, a fazer a revolução. Né? Não é a B, porque diz que a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos estimulou o desenvolvimento econômico da Inglaterra. Não houve essa aliança entre Inglaterra e Estados Unidos. Nós vimos a independência da americana, que houve guerras muito tempo entre eles, né? E a tentativa incessante dos Estados Unidos de ficar livre da Inglaterra. A C diz que a expulsão das tropas napoleônicas do comércio inglês uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. Napoleão Bonaparte já não está vivo aqui, tá bom? D. O movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas. Na verdade, se houve um movimento contra as máquinas, então não tem por que esse movimento favorecer a revolução. E não é a época que a E diz que a abertura dos mercados da Alemanha e da França para a Inglaterra aconteceu por meio de um pacto, e não houve esse pacto, tá bom? Na quarta questão, né, diz para nós identificarmos principais transformações tecnológicas ocorridas nessa época. Então, eu já falei, né, teve aí o surgimento das ferrovias, das hidrovias e de máquinas novas, como é o caso do tear mecânico, da máquina a vapor. Qual foi o primeiro setor industrial a receber as inovações tecnológicas? Foi justamente a indústria têxtil, por ser o tecido, as roupas, o vestuário, a maior produção da Inglaterra da época. Qual era a matéria-prima utilizada para impulsionar a energia a vapor? É claro que vocês já sabem que é o carvão. O carvão é aquele minério, né, que você jogava na fornalha, fazia o vapor e esse vapor gerava velocidade dentro das embarcações e dos trens. A quinta diz assim: é cenário verdadeiro ou falso, né? A verdadeira. A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra no século XVIII, até aí tudo bem. Porém, ainda no mesmo século, ela se dividiu para a França e para os Estados Unidos. É errado, não aconteceu nesse tempo. A Revolução Industrial permitiu que grandes transformações ocorressem não somente nos meios de produção, mas também nos meios de transporte. Sim, aconteceu isso. Os efeitos da Revolução Industrial estendem-se até o século XXI, tendo atualmente atingido graus até mesmo da robotização nas indústrias. Sim, até hoje temos indústrias, até hoje temos sistema capitalista, até hoje nós temos aí uma realidade agora de robôs nas indústrias, né? O petróleo e a energia elétrica são um tipo de energia característico da primeira fase da Revolução Industrial. Não, o petróleo não é ainda desse tempo e nem a energia elétrica. A expansão das ferrovias foi rápida, alcançando em poucos anos mais de 30 mil quilômetros quadrados pelo mundo. Isso é verdade. Você não sabe que tinha 30 mil quilômetros quadrados por aí, né? Mas a expansão das ferrovias foi rápida, sim, em poucos anos, porque ela foi o foco da revolução, tá bom? Dos propostos, meus queridos, gostaria que, se vocês não tivessem feito as questões, pudessem mandar para mim, né, nos comentários aí do Google Class, tá bom? Outras questões sobre quais eram as condições de trabalho que as crianças estavam submetidas. Claro que era muito triste, era muito desafiante, era muito degradante para as crianças. E qual é o fator que diferencia o trabalho infantil daquela época e da atualidade? Naquela época da atualidade, justamente no Brasil, há instrumentos jurídicos que garantem direitos das crianças. Naquela época não tinha direito nenhum, né? Então é por aí que a gente pensa, ok, gente? Só para vocês entenderem, né? Então, já que vocês entenderam, eu gostaria que vocês mandassem os propostos, quem não fez, né? Aí no Word, anexado no Google Class. Quem não conseguiu também me entregar o para conferir, a mesma coisa. Aos demais, eu peço também a todos assim que façam primeiramente o arquivo de revisão que eu dispus
lá no escolar para vocês, tá bom? Façam isso. Depois, quem não fez proposto, me envia a resposta do proposto ou do para conferir, tá bom? Meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse meu improviso aqui, né, de estúdio. Olha, não tô no estúdio, né, só pra perceber, ó, né? Mas eu peço que vocês façam agora aí o exercício que eu enviei, tá bom? E a gente vai teclando e é assim que a gente vai dando aula agora. Depois eu vou tentar fazer uma aula ao vivo com vocês, né? Vamos ver direitinho. E muito obrigado, eu tô com saudade de todos vocês, meus queridos. Eu lembro de cada um de vocês quando vocês, né, fiquem me ouvindo, mas eu tô aqui lembrando, né, como se eu estivesse falando na frente de vocês e das nossas aulas como eram alegres e sim, né, a prova foi muito melhor dessa vez, né, para vocês. Então, muito legal. A gente avançou muito, fico muito feliz por isso. Obrigado por todo o apoio. Que vocês agora possam nos acompanhar aqui e torçam pela melhora da nossa situação, do mundo, né? Que a gente possa voltar. Abraços.